quero compartilhar uma palavra que eu tenho titulado Um Espírito de Fé para conquistar a sua cidade para Jesus. Quantos creem que nós ainda vamos ver toda a fortaleza transformada pelo poder de Jesus? Sabe, eu creio que Deus também está trabalhando através do governo federal, etc. Mas eu vou te falar uma coisa: nossa confiança principal não é na política, não é na sociologia, não é na psicologia, mas nós vamos ver Fortaleza transformada. Fortaleza não vai ser conhecido como uma das cidades mais perigosas do Brasil. Fortaleza vai ser conhecido como uma das cidades mais pacíficas, mais seguras, mais cheia de segurança, e uma das cidades mais evangélicas do Brasil também. Você crê isso em nome de Jesus? Eu creio. Agora deixa eu falar uma coisa: Deus está fazendo uma revolução. Deus está levantando ao redor do Brasil e do mundo um novo estilo de igreja. Deixa eu te falar, é muito bonito as igrejas modernas que estão se levantando. A igreja, a Paz Church de Fortaleza vai ficar cada vez mais moderna. Você vai ver como nós já falamos muito tempo que ia ter ar-condicionado, ia estar tudo fechado. Nós falamos que ia ter telão de LED, ainda não tem um telão de LED, mas vai ter, você vai ver. Vai ficar muito moderno, muito chique, cada vez mais chique. Mas esse não é o segredo principal. Porque o que nós estamos vendo ao redor do Brasil e do mundo são igrejas que estão ficando muito modernas, mas continua o mesmo problema. As pessoas não sendo bem cuidadas. E uma igreja moderna, mas é uma igreja rodoviária, que entra multidão, sai multidão, ninguém cuida de ninguém. Igreja moderna, mas não tem discipulado. Igreja moderna, mas não tem um cuidado de verdade com as pessoas. Então, o novo estilo de igreja que Deus está levantando é uma igreja muito moderna, sim, mas que ao mesmo tempo cuida bem das pessoas, tem discipulado, tem um pastoreio eficaz nas células, nas igrejas, nas casas. Então, é uma igreja que através de um espírito de fé, vê a família transformada de verdade, vê o casamento transformado de verdade. Porque às vezes a pessoa entra ano, sai ano, fica indo atrás da bênção, mas nunca é transformada de verdade. Mas através do discipulado, através da palavra, através da fé viva em Jesus, a pessoa é transformada de verdade. Então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então esse versículo mostra claramente um grande segredo: a fé sempre fala. Diga: a fé sempre fala. Obrigado os 50 que falaram. Agora todo mundo dizendo, todas as 2.000 pessoas falam assim, bem alto, fala bem alto: a fé sempre fala. Agora, veja bem, eu quero já aproveitar e falar alguma coisa aqui. Nós temos esperado, porque a inauguração em São Paulo, na minha opinião, eu pensava que ia ser uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. E, infelizmente, temos que adiado essa inauguração. Mas agora eu quero declarar, porque eu já quero te convidar. Nós cremos mesmo, e eu, pela fé, já estou declarando, porque eu sinto que o Espírito Santo já confirmou para nós. Não que no natural está tudo pronto para isso, mas eu já estou declarando que vai ser em março do ano que vem, e você já está convidado, tá? A data mais específica nós vamos estar avisando para vocês nesses próximos meses, se Deus quiser.
mas pode colocar aí na sua agenda, proteger, porque você já está convidado, tá bem? Vai ser uma grande, grande bênção. Você vai ver muitas coisas lindas. Deus está fazendo algo muito, muito lindo lá. Nós estamos assim impressionados. O tanto de gente convertendo, o tanto de famílias transformadas, o tanto de pessoas assim preciosas. É lindo, lindo o que está acontecendo. E eu estou muito feliz também do que está acontecendo aqui, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Parabéns, pastor Sandro, pastor Albi e toda a equipe aqui. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existem alguns princípios importantes de como usar a fé bíblica para ganhar a nossa cidade para Jesus. Quantos creem que nós vamos ajudar ganhar fortaleza para Jesus, amém? Então tem alguns princípios bíblicos. E existe um teatro que eu gosto de fazer, tá? Faz muito tempo que eu nunca mais fiz esse teatro com vocês aqui. Eu quero fazer esse teatro aqui, tá? Eu quero chamar 4 homens ou rapazes aqui para me ajudar, tá? 4 homens ou rapazes voluntários aí, tá bem? Então pode vir aqui rapidamente, vem rapidamente. Aí, 1, 2, 3, 4, já tem, pode vir. Aleluia. Muito bem, muito bem. Então, podem ficar bem aí, isso mesmo, bem aqui, tá certo. Agora, veja bem, vamos só supor, tá? Então, vamos só supor aqui que eu desse o meu celular aqui, tá? O meu celular de presente pro pastor Júnior Leão aqui, tá? É só uma ilustração, viu? É só assim, não toda. Mas, então vamos supor que eu desse para ele de presente, tá? Muito bem. Aí vamos supor, oi meu amado, você está bem? Glória a Deus. Vamos supor que ele desse para o amado irmão aqui, tá? O celular, tá? Depois ele decidiu dar, tá bem? Aí então ele deu para ele. Muito bem. Aí eu estou passando lá e falo, oi querido, tudo bem? Tudo bem. Esse celular é seu celular? Sim, Ah, é? Mas aonde você arranjou esse celular? ganhei de presente. De quem? De um grande pastor, líder, Como é o nome dele? Júlio Leão. Ah, é verdade. Sabe por quê? Porque fui eu que dei para ele. Mas eu dei para ele, não dei para você. E aí eu tomo de volta o celular. Seria certo eu fazer isso? Totalmente ilegal. Porque uma vez que eu dei para ele, então está dado. Então escuta bem, esse celular agora não vai representar mais um celular, ele vai representar autoridade sobre a terra, tá? E você vai fazer a parte de Deus, tá? Agora em diante, todo mundo que for segurar esse celular, segura desse jeito, porque ele representa autoridade sobre a terra, tá? Então segura assim, isso mesmo. Muito bem, então Deus, quando Ele criou Adão, a Bíblia fala que Ele deu para Adão autoridade, só beber um pouquinho de água aqui que minha boca está um pouco seca. Ele deu autoridade para Adão sobre a terra. Deus deu autoridade. Quando, ao criar Adão, ele disse, dominai sobre a terra. A Bíblia fala no livro de Salmos, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens e aos filhos dos homens. Então, fica de frente agora para Deus, Adão, e ele vai dar para Adão a autoridade sobre a terra. Muito bem. Só que, pode afastar só um pouquinho? Sim, agora, só que Adão desobedece a Deus, vira as costas para Deus, come do fruto proibido, e ele obedece o diabo. Desculpa, viu, irmão, você... Mas eu sei que você é um grande homem de Deus, só no teatro que você é o diabo mesmo. Amém. Então ele desobedece a Deus e ele obedece o diabo. Então dobra seu joelho diante do diabo. Dobra isso. Ele obedece o diabo e ao obedecer o diabo, ele entrega a autoridade da terra para o diabo. Tá certo?
Tá. Agora, sim, segura assim. Sempre assim. O diabo não sabe se eu nem... Tá, amém. Tá bem. Aí, veja bem. Agora, veja bem. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4:4, que o diabo é o Deus deste mundo, Deus com D minúsculo. Por isso que existe tanto caos, estupro, assassinato, tudo que não presta, divórcio, miséria, pobreza, é porque o mundo jaz no maligno. As pessoas culpam Deus. Por que Deus deixa todas essas coisas horríveis acontecer na terra? A autoridade não está mais na mão de Deus, está na mão do diabo. E quem deu para o diabo não foi Deus, foi nós, os seres humanos, o homem. Entendeu? Aí alguém diz assim, por que Deus, quando Adão pisou na bola e entregou a autoridade para o diabo, por que Deus não acabou logo com essa brincadeira e tirou dele? Porque seria ilegal. Deus não poderia fazer isso, seria ilegal Deus tirar a autoridade do diabo. Porque Deus, quando Ele deu, está dado, Ele deu para Adão. Então, foi um homem, através do pecado, que perdeu a autoridade sobre a terra. Somente o homem, sem pecado, que poderia tomar de volta a autoridade. Você está entendendo? Tem que só ser um homem sem pecado. Por isso que quando aconteceu tudo o que aconteceu no Jardim do Éden, Deus disse para o diabo, Ele disse, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente da mulher. O descendente quem? Jesus. Jesus, olha o que Deus falou, você vai ferir o calcanhar dele, mas um dia, um descendente de uma mulher, um homem, nascido de uma mulher, vai esmagar sua cabeça. Então o diabo já sabia que um dia um homem, não ia ser Deus não, ia ser um homem, ia acabar com ele, ele sabia disso. Então todo homem bom que surgiu, qual foi o primeiro homem bom que nasceu? Caim não era bom, Caim era um cara desobediente a Deus. O primeiro homem bom foi Abel. Então ele mandou matar Abel logo, mata Abel. Todos os homens bons que foram surgindo, o diabo ficava apavorado. É esse que vai acabar comigo, é esse que vai esmagar a minha cabeça. Quando Jesus apareceu em cena, os demônios olhavam para ele e viam nele o próprio Deus, porque ele era Deus, né? Vamos ver como foi que Jesus veio aqui na terra. O próprio Deus viu que não tinha nenhum homem perfeito que pudesse fazer isso. Então Deus se fez homem. Agora, pastor Júlio, você vai ficar atrás, o irmão aqui, ó, e segurar os braços dele desse jeito, tá? Então Deus se fez homem, 100% Deus, 100% homem. Como é o nome dele? Jesus. 100% Deus, 100% homem. Escuta bem. Por isso que a Bíblia chama Jesus do último Adão, ou do segundo homem. A Bíblia chama ele tanto do segundo homem como do último Adão. Chama Jesus, tá? Então, quando os demônios olhavam para Jesus, eles viam a parte de Deus. E os demônios gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas o que Jesus dizia? Jesus dizia, eu sou filho do homem. Porque como homem que ele ia derrotar Satanás. Você está entendendo? Então Jesus dizia, como homem, foi um homem que você usurpou a autoridade da terra de um homem. E eu como homem que eu vou estar tomando de volta isso. Então quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, a Bíblia fala que ele esmagou a cabeça da antiga serpente, ele derrotou a Satanás. Então agora vai, derrota Satanás, derruba ele no chão. Pá! Isso, pá! Totalmente, pode deitar no chão, deita totalmente. Isso, isso. Agora,
Aí a Bíblia fala que ele esmagou a cabeça sem tocar o sapato. Isso. Esses caras são bons atores. Amém. Muito bem. Agora, olha que Jesus disse. Levanta aqui para o céu assim, autoridade. Jesus disse quando ele ressuscitou: toda autoridade foi me dada nos céus e na... Agora a autoridade sobre a terra está de novo na mão de um homem. Aleluia! Só que o que Jesus fez? Olha o que Jesus fez. Vem cá, querido. Você representa a igreja. Jesus fala assim: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. E dá autoridade para a igreja. Fazei discípulos. Ele falou: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Eu te dou as chaves do reino do céu. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que ligardes no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ele falou: eis aí, Jesus disse para a igreja: vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Deus deu autoridade para nós, gente. Obrigado, queridos. Vocês são atores poderosos. Obrigado, viu? Amém. Amém. Você é uma bênção, homem de Deus. Deus abençoe, viu, queridos? Obrigado, meu amado. Olha só, queridos, que coisa impressionante. Deus deu autoridade para nós, a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que Jesus está agora sentado à direita do Pai, esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos prostrados aos seus pés. Ele está esperando em quem? Em mim e em você. Você sabia disso? Você sabia que Jesus não vai voltar até que a igreja exerça sua autoridade e tome conta da terra? Você sabia que Jesus não vai voltar? Alguns falam assim: Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode, talvez voltar. A gente não pode colocar Deus numa caixa. Jesus pode voltar talvez até antes de eu terminar pregando aqui, né? Você vai de repente só minha roupa cai, o microfone cai e eu desapareço. Não, você também vai subir, não vai só. Não vou subir sozinho, né? Amém. Quantos vão ficar alegres quando Jesus voltar? Amém. Só que você não vai ficar alegre, você vai subir alegre, tá, irmão? Amém. Então, agora escuta bem. Preste atenção que eu vou dizer aqui. Peguei vocês, né? Agora escuta bem. Essa vida com Jesus é uma bênção. Olha, desde pequeno eu ouço: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. 1977, Jesus vai voltar, porque vai ser 77. Aí não, ano 2000, Jesus vai voltar. Não, 2007. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: Jesus, eu posso estar enganado, mas desde muitos anos, quando Deus me mostrou isso, eu já venho falando: Jesus não vai voltar por enquanto, porque Ele não quer que nenhum pereça. A igreja tem que primeiro conquistar a terra para Jesus, para Ele depois voltar. Você está entendendo? Nós temos uma tarefa muito grande para ganhar milhões e bilhões de pessoas para Jesus. Mas a boa notícia é que existe um avivamento enorme. Por exemplo, o maior país muçulmano do mundo, os evangélicos estão crescendo lá tanto, que é a Indonésia, o maior país muçulmano, está crescendo tanto. Tem uma igreja de 30 mil pessoas lá, pondo em prática a visão do MDA, do discipulado 1, é uma coisa tão linda. A igreja está crescendo tanto ao redor do mundo, irmãos. Tem cristãos convertidos. Você sabia que o cristianismo está crescendo uma proporção bem mais rápida do que a população do mundo, do que o crescimento dos muçulmanos, dos budistas, dos hinduístas? Você sabia que se continuarmos nessa mesma porcentagem, o mundo todo será coberto com a glória de Deus, como as águas cobrem o mar, para a glória de Jesus? Agora, veja bem, nós temos que exercer nossa autoridade. Quando Jesus deu autoridade da terra, nós devemos exercer nossa autoridade. Pastor Eibe, como que exercitamos a nossa autoridade? Deixa eu explicar. Através da fé
e com a boca, no coração e com a boca. Tudo no reino de Deus funciona assim. Crê no coração e declara com a boca. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que se você só crê no coração, você recebe seu milagre? Nenhum lugar. Todo lugar fala que se você crê no coração e declarar com a boca, até para receber o maior milagre de todos, que é a salvação, é com a boca. Romanos 10, 8, 9 e 10, ele diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca confessa para apropriar-se da salvação e com o coração você crê para apropriar-se da justiça de Deus. Todo lugar, do começo até o fim, a Bíblia diz que é com a boca, é com a boca, é com a boca e com o coração. Você libera com a boca. Então, Deus já deu autoridade da terra para a igreja, mas se você não declarar com a sua boca, então nós temos aprendido o seguinte, por exemplo, uma célula pode começar, naquele quarteirão onde está aquela célula, começar a declarar, falar assim: não permitimos mais criminalidade, não permitimos mais crimes aqui nessa região, porque a autoridade está na mão da igreja. Jesus já deu autoridade. Então nós decretamos e declaramos salvação, decretamos e declaramos perdão de pecados, decretamos e declaramos transformação de vidas. E tinha alguns irmãos que, tentando dar uma de teólogo, dizem: nenhum lugar na Bíblia está aí escrito que a igreja pode decretar, pode declarar bênção. Nenhum lugar, isso aí não é bíblico. Esses que falam assim são os pseudos teólogos. Eles pensam que conhecem a palavra, mas não conhecem a palavra, porque a palavra é muito clara. A autoridade foi dada para a igreja. Jesus disse: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ele falou: eu te dou as chaves do reino. Deus deu sim autoridade para nós. Outro texto fantástico que mostra isso, são tantos textos, irmãos, eu poderia provar e mostrar isso teologicamente pela Bíblia toda. Olha, outro texto fantástico, escrito para os cristãos, escrito para crentes, nascidos de novo. Tiago 3, 9 a 10. Ele diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que ele está falando aqui? Isso aqui é muito profundo. Deus está dizendo, isso aqui é para a igreja que ele escreveu, não é para o ser humano que não é convertido, não. É para quem já é convertido. Ele fala: você tem autoridade para abençoar, mas infelizmente você também tem autoridade para amaldiçoar. Por quê, pastor? Deixa eu explicar. Se eu fosse dar aqui para o pastor Sandro um carro, eu acho que já é uma profecia, né, pastor Sandro? Aleluia. Quem sabe que um dia eu vou te dar um SW4, aleluia. Então, se eu fosse dar para o pastor Sandro um SW4 zerado, aleluia, pela fé, aleluia. Aí, o pastor Sandro, se ele fosse um cara ruim, errado, maldoso, que ele não é, graças a Deus, mas ele podia usar aquele instrumento que é para o bem, mas ele podia usar para o mal. Ele podia usar o carro para atropelar as pessoas, para matar as pessoas. Por quê? Porque o carro está na mão dele. Ele usa ou para o bem ou ele usa para o mal. Quando Deus nos deu autoridade, Ele fala: olha, eu te dou autoridade. Você usa essa autoridade só para abençoar, nunca para amaldiçoar. Mas a autoridade está na sua mão. Então o diabo já foi derrotado. Jesus já esmagou a cabeça do diabo. Literalmente o diabo não tem mais poder. Então como que ele ainda continua aprontando por aí tanto? Sabe como? Com poder usurpado, poder que não é dele, é um poder ilegal, é um poder, por isso que o diabo usa o poder ilegal, como? Convencendo o cristão que tem autoridade. Quem tem autoridade é a igreja,
para falar besteira, para falar mal. Porque quando você fala besteira e você amaldiçoa, você sim tem autoridade. Então o diabo empresta poder da igreja para amaldiçoar as pessoas, para falar mal, para falar mal da prefeitura, para falar mal do governo, para falar mal das coisas, para decretar coisas ruins sobre o seu bairro, sobre sua rua, sobre a sua cidade, sobre seus vizinhos, sobre seus parentes, sobre sua família. Então, a Bíblia fala da mesma boca procede bênção e maldição. Não deve ser assim, não pode ser assim. Não pode ser assim. Outro texto aqui, olha forte. 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Ele falou, quando alguém fala alguma coisa mal, nunca fala coisa mal de volta. Injúria quer dizer falar mal. Antes, pelo contrário, bem dizendo quer dizer o quê? Dizendo bem. Ele fala, nunca você deve amaldiçoar, você sempre deve declarar a bênção, decretar a bênção. Olha o que ele diz, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamados. Gente, está aí em preto e branco, ele está dizendo, você foi chamado como cristão para decretar a bênção, para dizer coisas boas, para decretar a bênção. E ele fala que quando você decreta a bênção, olha o que acontece. A fim de receber, diz bênção por herança, ele diz, você foi chamado para declarar a bênção. Porque quando você declara a bênção, aí você recebe a bênção por herança. Quando você declara que aquela cidade está sendo abençoada, você vai receber a bênção sobre aquela cidade por herança. Você recebe tudo que você vai decretando. Olha para o seu vizinho e fala assim, eu declaro bênção sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa tendência é achar que tudo da religião antiga, tradicional, era errado, e não é. Tem muita coisa que foi errada, mas muita coisa que foi certa também. E uma das coisas muito certas da religião antiga era aquele costume dos filhos falarem assim para o pai e para a mãe, pensa pai, pensa mãe, e o pai dizer, Deus te abençoe, eu decreto bênção sobre a sua. Isso é lindo demais, isso é lindo, isso é de Deus. Você deve decretar a bênção, você deve falar. O judeu tem esse costume, o marido fala para a esposa, você é linda, você é frutífera. Fala para os filhos, você é próspero, você é um homem rico. Tudo que você colocar sua mão para fazer, meu filho, vai dar certo. Você é uma pessoa proativa, cheia de Deus, cheia de sucesso. Vai decretando bênção, vai decretando poder sobre os seus filhos. Mas olha quantos cristãos têm falado besteira. Meu filho, desse jeito você não vai prestar para nada. Meu Deus, você está deixando o diabo amaldiçoar o seu filho através da sua boca. Através da sua boca. Não faça uma coisa dessa. Por isso que nós ensinamos as células, vai decretando, vai declarando, vai declarando, vai decretando salvação. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 20. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Me diga uma coisa, existe alguma vez que Deus quer que eu e você não perdoemos alguém? É claro que não. Nunca, nunca, nunca seria um pecado horrível. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu dei autoridade para a igreja. O Espírito Santo está em vocês. Eu dei autoridade, já peguei a autoridade do diabo, dei para a igreja. Vocês, agora está na sua mão. Se você perdoar, está perdoado. Se você não perdoar, não está perdoado. Em outras palavras, nunca use o seu poder para não perdoar ninguém. Isso é uma coisa diabólica. Diabólica, não perdoar alguém. Diabólica. Por isso nós devemos usar a autoridade só para liberar perdão.
Nós ensinamos isso. Eu lembro uma célula, isso realmente aconteceu. Era uma parte da cidade bem tradicional, onde ninguém convertia. Ninguém tinha convertido. Aquela célula até ganhava alma para Jesus, mas ganhava de outros lugares da cidade. Aí eles falaram, vamos exercer nossa autoridade. Só por uma semana, irmãos, eles falaram, vamos levantar mais cedo, todo dia da semana. A célula reunir na quarta-feira à noite. Então, vamos reunir. Começaram na quinta de manhã. Antes de ir para o trabalho, vamos reunir aqui bem cedinho. E eles marchavam silenciosamente ao redor do quarteirão. E falavam assim, nós decretamos salvação. Nós liberamos perdão. Jesus disse, os pecados que perdoardes serão perdoados. Nós decretamos perdão de pecados, salvação nesse quarteirão. Decretamos. Fizeram isso por uma semana. Fizeram na quinta de manhã, sexta de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã, segunda de manhã, terça de manhã, quarta de manhã. Uma semana, 7 dias. Na quarta noite estavam reunindo lá na célula, uma casa chique. Isso realmente aconteceu com uma célula da Igreja da Paz. Estavam reunindo lá, uma célula chique. Quando de repente, uma senhora apareceu lá e viu. Ela falou assim, vocês estão estudando a Bíblia, é? Eles disseram, sim. Ela falou, posso estudar com vocês? Claro, entra. E deram um abraço nela. No final da reunião da célula, ela entregou a vida a Jesus. Aí perguntaram para ela, a senhora mora onde? Aí eu moro nesse quarteirão. Não vai falar que isso não funciona, irmãos. Funciona poderosamente. Poderosamente. Agora, escuta bem. Antes da fé bíblica fluir através do cristão para a transformação da cidade, ela tem que primeiramente fluir dentro do cristão para que ele aproprie a sua própria transformação. Vamos ler isso em voz alta todos juntos? Antes da fé bíblica fluir através do cristão para a transformação da cidade, ela tem que primeiramente fluir dentro do cristão para que ele aproprie sua própria transformação. Eu acho interessante porque os midianitas haviam atacado a Israel. E a maioria dos israelitas não estavam mais nem tendo coragem de trabalhar. Sabe por quê? Porque os midianitas foram lá e queimaram as plantações, roubavam tudo. Então diz a Bíblia que a maioria dos israelitas nem moravam mais nas suas casas, estavam morando em cavernas, escondidos dos midianitas. Mas o Gideão mesmo meio com medo, bem com medo, mas ele pelo menos ficou trabalhando. A Bíblia fala que ele estava malhando o trigo dentro do lagar. Você nunca malha trigo num lugar fechado, porque você tem que malhar trigo num lugar onde tem muito vento, para o vento soprar a palha. Mas Gideão estava malhando o trigo num lagar de prensa de uvas. Por quê? Porque ele estava com medo dos midianitas verem ele e roubar o trigo, roubar a colheita. Mas pelo menos ele estava trabalhando, pelo menos ele estava se esforçando. E a Bíblia fala que isso está em Juízes capítulo 6, do versículo 11 em diante. A Bíblia diz que um anjo apareceu para Gideão e falou assim: o Senhor está contigo, homem valente. Agora, interessante que o anjo falou: o Senhor está contigo, homem valente. Interessante, Deus sempre chama. Aí foi quando Deus chamou Gideão para ser um dos grandes juízes de Israel, grande libertador de Israel. Mas escuta bem, você já notou que Deus nunca chama alguém que está parado? Deus nunca chama alguém que está parado, sempre Ele chamou. Quando Ele chamou os discípulos para serem apóstolos, estavam pescando, ou estavam lavando rede, ou estavam consertando rede, ou estavam cobrando imposto. Sempre, Deus nunca chamou alguém parado. Deus quer que você seja uma pessoa proativa, uma pessoa esforçada. Quando não tem nada para fazer, vai limpar o quintal, vai consertar, vai ajudar o vizinho, vai trabalhar, mas não fica parado, Deus não chama pessoas que estão paradas. Você nunca vê um anjo aparecendo para alguém que está deitado na rede e fala assim: o Senhor está contigo, seu vagabundo. Você não vai...
Você não vê anjo aparecendo para alguém e falando assim: Deus está contigo, seu preguiçoso. Não está isso na Bíblia. Não está. Sempre ele fala assim: o Senhor está contigo, homem valente. Só que o Gideão já tinha o primeiro segredo. Ele era esforçado, mas ele não tinha o segundo segredo. Ele não tinha uma boa autoimagem. Ele não sabia quem ele era. Quando o anjo falou assim: o Senhor está contigo, homem valente, ele deve ter até olhado para trás. Está falando comigo? Por quê? Olha as próximas palavras que saem da boca do Gideão. Ele falou assim, pode ler lá depois na Bíblia. Ele falou assim: o Senhor nos abandonou. Então, pelas suas ações, ele não era um homem valente, porque ele estava intimidado, malhando trigo dentro do lagar. E com a sua boca ele falou: o Senhor não está comigo, o Senhor nos abandonou. Então, o anjo estava dizendo: o Senhor está contigo e você é um homem valente. Ele estava dizendo: eu não sou valente, sou covarde, e o Senhor não está comigo, Ele nos abandonou. Qual dos dois estavam falando a verdade? O Gideão ou o anjo? O anjo. Então, irmãos, no mundo espiritual, você tem que começar a se enxergar como Deus te enxerga. O diabo é sujo. Ele quer que você sempre se sente um cristão assim de segunda categoria, um cristão derrotado. O diabo é tão sujo, ele quer te condenar. Ele quer te condenar. Eu tinha que estar lendo a Bíblia mais. Eu tinha que estar orando mais. Eu não sou tão dedicado. Eu não sou tão bem. Isso é o diabo pondo essas mentiras na sua cabeça. Deixa eu te falar. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é que Deus já te deu autoridade sobre toda a terra. Você é herdeiro de Jesus e co-herdeiro com Cristo. Você é dono desse mundo em nome de Jesus. A Bíblia que mostra isso. Você já é mais que vencedor, e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Lá em Joel 3,10, que é uma passagem profética para a igreja, uma passagem profética para a igreja, ele diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Deus que está mandando o cristão. Ele está dizendo para o cristão: diga ao fraco, eu sou forte. Agora, será que Deus ia mandar a gente mentir, irmão? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Olha só como o diabo é sujo, gente. Olha como o diabo é sujo. Tem gente que realmente se sente fraco. Mas será que Deus falaria assim: olha, na realidade você é fraco mesmo, meu filho. Você é fraquinho. Mas faz de conta que você é forte. Fica mentindo e dizendo: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Aí de tanto dizer você vai ficar forte. Será que Deus ia mandar a gente mentir? É claro que não. Quando Deus diz: digo fraco, eu sou forte, Ele está dizendo: se você já é nascido de novo, se você já é nova criatura, se o meu Espírito Santo já mora em você e você se sente fraco, é porque você tem acreditado a mentira do diabo. Então para de acreditar na mentira do diabo. Você que é fraco, você só é fraco por uma razão: porque você tem acreditado a mentira do diabo. Para de acreditar nessa mentira e comece a declarar a verdade. Porque meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade te libertará. Começa a declarar: eu sou forte no Senhor, porque esta é a verdade, e a verdade te libertará. Começa a dizer: eu sou forte no Senhor. Diga: eu sou forte no Senhor. Diga de novo: eu sou forte no Senhor. Aleluia. Agora, olha o que ele diz: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei, também nós cremos, por isso que nós falamos. Queridos, quantas vezes eu já vi tantos cristãos derrotados, simplesmente porque não declaram, não ficam declarando as promessas. Pegue as promessas, tem mais do que 8.000 promessas, fique declarando, fique tomando posse. Não cesse de falar desse livro da lei, não cesse de falar desse livro da lei, né? O diabo treinou as pessoas do mundo para ficar falando besteira, e elas ficam declarando besteira, porque o diabo sabe, escuta bem,
um princípio que a Bíblia ensina lá em Tiago 3, que a nossa língua é o leme do barco da nossa vida. A nossa língua determina a direção e o destino para onde vai a sua vida. Então, se você ficar falando, eu não dou conta, eu sou um crente fraco, você vai para a fraqueza. A sua vida vai para a região da fraqueza. Se você começar a declarar que diz a palavra sobre você, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Pela chaga de Jesus eu já fui curado. Vou viver uma vida longa. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Você vai para a vitória. Por que a maioria dos cristãos não vão para a vitória completa e nem derrota completa? Sabe por quê? No domingo, eles ouvem uma mensagem cheia de fé aqui. Começam a declarar a palavra de fé. Começa a ir para a vitória. Mas aí durante a semana fala besteira. Esse salário não dá para nada. O Brasil está uma crise, está um problema, está uma situação ruim. Aí começa a ir para a derrota. Então não chega a vitória completa, nem derrota completa. É o que a Bíblia chama homem de ânimo dobre. Não pense que esse homem alcançará coisa boa alguma do Senhor. Porque ele fala fé, mas também fala incredulidade. Eu e minha esposa temos ajudado um ao outro, só falar palavras de fé. Quantas vezes eu que ensinei para ela esses princípios de fé, mas quantas vezes ela me ajuda, porque eu chego lá e falo, meu Deus, é muito WhatsApp, é muito trabalho, é muita coisa, ai meu Deus, centenas de igrejas, tanto trabalho, não é fácil, viu? E ela olha para mim e fala assim, amor, maior é aquele que está em nós, em Cristo nós somos seu fardo é leve, seus mandamentos, essa vida com Jesus é maravilhosa. Eu falo, é verdade, eu retiro tudo que eu disse, é verdade, amor, eu concordo com você, nós somos mais que vencedores, nós somos vitoriosos, nós somos cheios de fé, nós somos cheios de vitória. Declare palavra de vitória, não aceite. Mas o diabo treinou as pessoas a falar palavra de fracasso. Né? Os mais antigos aqui vão lembrar daquela música. Lembra daquela música? Você não soube me amar, você não soube. Ficaram cantando, você não soube me amar, e não sabe por que tem tanto divórcio. Ficaram declarando, apontaram a língua para o divórcio, para a derrota, para fracasso. Para fracasso. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Se você quiser conquistar sua cidade para Jesus, o segredo é ficar declarando palavras de fé, palavras de vitória, palavras de sucesso. Eu quero encerrar com essa história que aconteceu em Santarém quando eu estava pastoreando lá. Muito interessante. Eu estava andando com a minha esposa lá na Avenida Rui Barbosa, quando eu vi uma loja. E nessa loja estava escrito bem grande lá, em inglês. Era uma loja de rock, material de heavy metal. Estava escrito lá, Eternal Death. Eternal Death, em inglês, quer dizer em português, morte eterna. E quem conhece a Bíblia, sabe que a Bíblia chama de morte eterna o sofrimento eterno no lago de fogo. Porque morte espiritual é a separação de Deus. Então morte eterna é o sofrimento eterno no lago de fogo. No lago de fogo. Quando eu vi aquela placa, eu fiquei revoltado. Fiquei revoltado com o diabo. Eu falei, na nossa cidade não. Nossa cidade pertence ao Senhor Jesus. Nós estávamos tomando posse, né? Hoje temos uma igreja lá mais do que 45 mil pessoas, uma igreja poderosa. Mas naquela época nós estávamos aplicando fé, tomando posse, declarando a salvação e a transformação da cidade, igual nós estamos fazendo aqui em Fortaleza. Amém? E nós estávamos declarando. E eu falei, aqui na nossa cidade não. E eu fiquei com raiva do diabo. Olha, diabo, acontece que você está mexendo com um cara errado. Essa aqui é minha cidade, é nossa cidade. E Deus deu autoridade para nós, a igreja. Então aqui nessa cidade não. Até aí eu estava tudo certo, com raiva do diabo. Mas depois eu comecei a pensar, quem é esse indivíduo que deixou o diabo usá-lo para colocar uma placa dessa e vendendo material aí?
esse cara vai à falência, esse cara vai ficar pobre. E eu queria amaldiçoar. Aí eu lembrei do que a Bíblia fala: da mesma boca sai bênção e maldição, não pode ser. Aí eu lembrei que o diabo estava querendo usar a minha boca para decretar falência, decretar pobreza na vida de alguém. Aí eu vi que aquilo era do diabo. Então eu lembro que eu parei o carro, minha esposa lembra desse dia até hoje. Eu peguei na mão dela e falei: amor, concorda em fé comigo. Eu declaro sobre o dono dessa loja a salvação, a transformação de vida dele. Eu declaro perdão de pecados sobre ele agora. E eu declaro que ele vai ter um casamento feliz. Eu nem sabia se ele estava casado, se não estava, só falei isso. Declaro que vai ter um casamento feliz. E eu queria tanto decretar a falência dele, eu falei assim: eu declaro que ele vai vender produto evangélico, ele vai mudar o nome dessa loja para Eternal Life, vida eterna, e ele vai prosperar, e prosperar muito. Eu fui contra o que o diabo quis que eu falasse. O diabo quis que eu falasse que ia entrar em falência. Eu falei: eu declaro e decreto prosperidade, ele vai prosperar muito financeiramente. Você concorda em fé comigo, amor? Ela disse: eu concordo. Irmãos, olha o que aconteceu. A Priscila só tinha 3 meses de idade. 3 meses, ela é nossa filha mais velha. Eu e a Andréia, umas 2 semanas depois daquele incidente, 1 ou 2 semanas, nós viajamos para o Japão, onde eu preguei muito lá no Japão. Depois fomos para a Coreia visitar a maior igreja do mundo. Ficamos 1 mês no outro lado do mundo, lá no Japão e na Coreia. 1 mês fora de Santarém. Eu estava no outro lado do mundo. Quando eu volto para Santarém, o pastor Luiz, que hoje é um dos nossos pastores da Paz Church da Itália, ele na época era o nosso pastor de louvor e adoração. O pastor Luiz chega para mim e fala assim: pastor Eibe, sabe quem converteu? Eu falei: quem? Ele falou: o Jefferson. Eu falei: quem é o Jefferson? Ele falou: pastor Eibe, o Jefferson é aquele cara com cabelo bem comprido até aqui embaixo, o corpo tudo cheio de tatuagem. Ele é aquele cara que é dono daquela loja de heavy metal. Eu falei: Luiz, é aquela loja que está escrito Eternal Death? Ele falou: é essa loja. Eu falei: uou. Eu estava no outro lado do mundo, mas as palavras que eu liberei de perdão: os pecados que perdoardes serão perdoados, os pecados que perdoardes serão perdoados. E aí que vem um novo tipo de igreja que Deus está levantando. Deus está restaurando, não é só uma igreja moderna, mas uma igreja que cuida de gente. Não é pessoa só que entra, converte, sai, aí vai para alguma classe. Não, é que cuida. Aquele Jefferson, ele não era casado, mas ele morava com uma jovem. E eles haviam já um menino. Esse menino tinha uns 2, 3 anos de idade. Só que o menino sofria demais, porque o pai e a mãe brigavam que nem gato e cachorro. Primeira coisa que aconteceu depois da conversão, ela também converteu, a mulher com quem ele morava, a jovem, e ele e ela começaram a ser discipulados por um casal. E esse casal os ensinou, porque o povo não sabe como pedir perdão. Nunca foram ensinados pelos seus pais como pedir perdão, como se humilhar, como perdoar. E eles foram discipulados e eles foram ensinados como pedir perdão, como perdoar, como andar em amor. E aí, olha o que aconteceu, eles foram curados. O menino começou a ficar tão feliz, porque o papai e a mamãe, que sempre brigavam tanto, agora estavam se beijando, se abraçando, pedindo perdão, perdoando. E Deus curou o casamento. Aí olha o que aconteceu. Teve o casamento deles. Aí casaram e o menino tão feliz. E eu lembrei que eu tinha decretado não só a conversão dele, mas um casamento feliz. Aí olha o que aconteceu. Ele foi lá, mudou o nome da placa para Eternal Life, vida eterna, e começou a vender produto evangélico para a glória de Jesus. Aleluia! Para resumir a história, ele prosperou tanto. Antes ele vivia tão pobre quando ele era do diabo,
vivia na miséria, agora rico, Deus começou a dar carro, dar tudo de bom. Um dia eu chego lá, vejo ele num carrão lindo, cabelo cortado, parecia um executivo, um cara, e eu falei, uau, Jefferson. Ele falou, Deus tem sido tão bom, pastor. Deus tem sido tão misericordioso. Deixa eu te falar, você tem autoridade para ver sua família, sua vizinhança, sua família, seus parentes transformados. Comece a usar a sua autoridade para liberar o perdão dos pecados, para liberar a salvação, para decretar salvação, amém? Você recebe essa palavra? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, em nome de Jesus.